educação física, a gente não faz nada, só vê o que o professor passa. Então, eu conferi aqui com vocês os alunos presentes. Ana Rebeca, Raíssa, André, Yassanã, a Thalita. Paloma. Oi, Thalita, bem-vinda. Oi. Quem que é Histórias da Loma? Eu, a Paloma. Ah, Paloma também, bem-vinda. Oi, obrigada. É o apelido dela. Ah, é? Loma. É. Historietas da Loma? Fug Mobile ali. Eu tenho tanto apelido que às vezes eu até esqueço meu nome de verdade. Quem é esse Fug Mobile ali? O que eu vi? Envolvimento de Coloca o nome. Vitória Ferrari. Por que a Ana Rebeca tá aparecendo em 2? Porque era 2. Meu Deus. Tem que ser 2 tá. pra poder Deixa eu formar uma pessoa. explicar. É porque assim. Ah, tá. Então, É tranquilo. porque eu não sei porquê, mas o microfone do meu computador não tá querendo ativar. E você usa o microfone do celular. Aí, pra mim falar com vocês, eu entro pelo celular. Pessoal, nós paramos na última aula para a gente estudar na página 14 sobre a sociedade ateniense, certo? Ou quer dizer, sobre Atenas. Nós paramos no período arcaico e esse período arcaico ele vai mostrar as duas grandes principais cidades, tá? Da Grécia Antiga, que foram Espartas e Atenas. Estudamos na aula anterior sobre Esparta, organização militar, né? Questão militarista. Estudamos também a sociedade, a estrutura política, e hoje nós vamos começar falando de Atenas, a outra grande e principal cidade da Grécia, e aonde nós vamos estudar o início, né, da nossa democracia. Correto? Só para vocês lembrarem. Página 14, tá? Ah, não, 14 não, esse número me perseguindo de novo. Por quê? 14, não, tem que ser 13. 13. É 13. Eu vou compartilhar. 14 dá azar. Eu vou compartilhar a tela com vocês pra gente ir lá na... Vocês abriram o material que eu enviei para vocês, o documento do Word? Meu não vai. Sim. Tem que abaixar o aplicativo para abrir. Eu deixei ele salvo lá no meu celular. Hoje eu vou enviar de novo. Provavelmente Pode falar, Rebeca. você excluiu o aplicativo, porque todo celular vem com aquele aplicativo. Todo. Infelizmente eu Ele já formatei vem o meu. instalado. Tem que abaixar mesmo. É um a vermelho? Se for um vermelho, acho que eu desinstalei. Não, Foi é um único, na azul verdade. que se chama Documentos. Não. Isso aí não desinstalei, não. Mas eu mando hoje de novo e você tenta baixar esse aplicativo, tá? Para poder abrir, porque daí vai ajudar vocês para resolver as outras atividades, tá bom? Aham. Aí eu vou enviar de novo para quem não pegou. Tá. Atenas, página 14. Aqui no slide vai falar assim, ó. Descendente dos jônios, escapou das invasões dóricas por sua posição geográfica, contava com um porto natural que permitia um desenvolvimento comercial e a sua economia era totalmente de modo de produção escravista. Aí a primeira base econômica era a agricultura. Depois, o comércio que se desempenhou um papel totalmente relevante. Já na apostila, vamos lá na apostila. No início da página 14. Quem quer fazer aquela leitura para a prof? Vamos lá no início da página 14? Deixa eu escolher, então. Vai lá, Paloma. Eu leio na página 14, Atenas, certo? Isso, aham. Ok, é pra ler até onde? É o ponto.
Tá bom, calma. Atenas. A cidade de Atenas localizava-se na região da Ática, na Grécia continental. Não, até o último ponto, perdão. Ok. Tá bom. Fundada pelos jônios, teve, nos seus primórdios, o elemento fundidário como base na montagem de suas instituições políticas, econômicas e sociais. Mas a atividade comercial se destacou, principalmente na fase clássica, alterando alguns traços característicos do período arcaico. Isso. Então, eu quero que vocês grifem aí a localização na região ática da Grécia, tá? Aí vocês colocam fundado pelos povos jônios, igual eu acabei de ler, de mostrar para vocês lá no slide. E aí vocês vão falar do elemento fundiário, tá? Da estrutura de Atenas, com base na montagem de suas instituições políticas, econômicas e sociais, ok? Nós temos agora aqui na imagem do slide para vocês, onde vai representar a sociedade, tá? Sabemos que era uma sociedade que se baseava também, né, na questão, igual diz aqui em cima do slide, no modo de produção totalmente escravista. Assim como Esparta, Atenas também funcionava como uma pirâmide social, suas estruturas políticas e a hierarquia da sociedade, mais poderosos acima, né? E sempre os menos poderosos, o que compunham mais a sociedade da época, que mantinha todas essas castas acima, tá? Ficavam com trabalho pesado, com geração de impostos, pagamento de grandes taxas, tá? E o trabalho mais pesado. Na página 15 da apostila de vocês têm lá toda essa estrutura que está aí no slide, ó. Os eupátridas, geórgos, tetas, metecos e escravos. Eupátrias eram os bem-nascidos, latifundiários, nobres, proprietários das terras mais férteis. E fala também que eram cidadãos de Atenas, inicialmente os únicos a ter direitos políticos, está falando lá na apostila de vocês, representando cerca de 10% da população total. Formavam, então, a aristocracia dos grandes proprietários de terra e, portanto, dominavam maiores e melhores planícies. Então, era um número bem reduzido. O Léo pediu para avisar que ele caiu. Nossa, o Léo tá com problema, né? Ele nunca consegue assistir. Não tem nada, não. Tranquilo. Estão acompanhando aí, então, os eupátridas? Estão? Sim. Sim. Tá. E o Léo tá falando Então, lá na celular de apostila novo. Tá. Na página 15, então, grifem lá essa parte que eu estou lendo com vocês agora. Ó, na página 15. Cidadãos de Atenas, inicialmente os únicos a ter direitos políticos, representando cerca de 10% da população total. Formavam, então, a aristocracia dos grandes proprietários de terra. Portanto, dominavam as maiores e melhores planícies. Vocês viram que eles eram um número reduzido, né, da sociedade da Grécia. Era um número pequeno, porém, um número com maior prestígio, com maior autonomia, tá? Geórgos. Aqui no slide, ele vai falar assim, ó, pequenos agricultores, proprietário das terras menos férteis, região montanhosa, tá? Já na apostila, fala também que eles eram os camponeses, estabelecidos em pequenas propriedades nas montanhas. Sem direitos políticos, podiam tornar-se escravos em razão de dívidas contraídas juntos aos eupátridas. Então, se eles não conseguissem pagar todas as suas dívidas, né, eles poderiam se tornar escravos. Tetas, tá? No slide, não vem falando só abaixo de demurgos. No slide, eles estão acima, igual vocês estão vendo aqui, na apostila, né?
E no slide eles estão abaixo dos demurgos, tá? Mas eles estavam numa casta acima. Muitos migraram e alguns permaneceram na polis, dedicando-se ao artesanato, sem propriedades de terra, eles não tinham, e também não tinham direitos políticos. E eles viviam em situações miseráveis, tá? Aqui no slide fala que eram pessoas marginalizadas, miseráveis e servos, tá? Demiurgos. Aqui no slide vai falar artesãos e comerciantes. Por isso que aqui mostra que eles estavam uma casta acima. Procuravam enriquecer por meio das atividades que exerciam como comerciantes e artesãos, formavam juntos com os geórgos, os tetas, o povo demos ateniense. Então, eles eram um pouquinho mais evoluídos e mais considerados dentro dessa pirâmide social. E, por último, nós temos os metecos, tá? Que eram também, na época que estavam abaixo, os últimos das castas vão ser os escravos, mas esses metecos, eles também não tinham direito algum, porque eles eram aqueles estrangeiros, né? Eles trabalhavam no comércio e também com o artesanato. E tá aqui na apostila, diz assim: estrangeiros que habitavam Atenas e seus descendentes livres, mas sem direitos políticos, proibidos de adquirir terras e obrigados a prestar serviço militar. Dedicava-se ao comércio e ao artesanato, assim enriqueciam, pagavam impostos para viver em Atenas. E, por último, os escravos, né, que era o maior número da população, porém, os que não tinham prestígios nenhum, né, nem político, nem social, nem econômico, e eram interrompidos até mesmo com a questão cultural de todos. Aqui, na apostila, ainda na página 15, diz assim: inicialmente apenas resultado da escravidão de prisioneiros de guerra, numericamente inexpressivos, logo se transformaram na base da produção agrária, pela aquisição por compra e escravidão por dívidas. Então, se tornavam tanto escravos por dívidas ou eram comprados por castas acima. Aí aqui também diz, compondo a grande maioria da população, eles eram em maior número, eles viviam em propriedade particular do seu senhor, dispunham de leis que os protegiam contra excessivos maus-tratos, atuaram em todos os ofícios e muitos se tornaram depois livres, mas jamais eram considerados cidadãos. Livres, mas não podiam ser considerados cidadãos atenienses. Então, de modo geral, encontravam-se em melhores condições que os tetas, porque contavam com a proteção do seu senhor. Eles eram protegidos. Quando a gente lembra de escravidão aqui no Brasil, era totalmente diferente, né? Por quê? Porque a escravidão no Brasil, além de sofrerem maus tratos, viverem em péssimas condições, eles não eram protegidos pelos seus senhores, né? Eles eram comerciáveis e quando já não serviam mais a eles, eram repassados à frente. E lá não, eles eram protegidos o tempo todo e não recebiam maus tratos, tá? Então essa era a organização social de Atenas. Depois eu vou mandar todo esse documento novamente para vocês. Aí nós temos aqui... Pode passar. já está lá. Depois só coloco para depois quem não conseguiu abrir para tentar novamente, baixar o aplicativo. Vamos agora na página 16, que nós vamos falar sobre Clístenes e a criação da democracia. Por quê? Porque nós temos que focar em Atenas nesses princípios, tá bom? Povos formadores, sua localização, sua sociedade, a criação da democracia, tá? E os poderes políticos. Esses são os tópicos mais importantes, igual nós acabamos de estudar sobre Esparta, tá?
Então, para a gente não ficar perdendo muito tempo, ficar aquela leitura muito cansativa, nós vamos nesses tópicos principais. Clístenes e a criação da democracia. Aqui diz assim no slide: demo povo e Kratos poder, né? Direta, não participativa e escravista. Era assim que funcionava desde o seu início. Ó. Clístenes reorganizou a população, dividindo-a em 10 tribos. Cada tribo enviava 50 representantes para a Bule, que era tipo uma assembleia, cujo número foi aumentando para 500 membros. Esses representantes exerciam o governo de Atenas por um mês, em forma de rodízio. O ano ateniense era de 10 meses. Todos os cidadãos atenienses participavam da Assembleia Popular, a Eclésia. E aí nós temos aqui na página 16, que vai falar também sobre essa criação da democracia. Deixa eu pedir aqui para alguém. Vitória, quer ler para a prof? Vitória Ferrari. Tá aqui? Lá na 16, Clístenes e a criação da democracia. Tem que ler mesmo? Tá. Sim. Ah, não, quero... Para, Vitória. Ai, Vamos. Tá. Coube a Clístenes. Clístenes, aham. Tá. A transformação fundamental na estrutura social e política de Atenas, fato que resultou na fundação da democracia. Ele reorganizou a população em 10 tribos, em vez das 4 anteriores, cada qual formada por 10 demos. A menor unidade dessa divisão é estabelecida com base no domicílio. Em termos políticos, a reforma reduziu os poderes dos eupátridas, ampliou o poder das instituições populares, eclésia e bulene, e reduziu o número de classes para 3, cidadãos, metecos e escravos. Olha só. Só isso? Então, agora eles tinham cidadãos. Quem que eram os cidadãos atenienses? Os que podiam participar politicamente, certo? No início. Esses eram considerados. Só que ele faz uma subdivisão. Ele divide a sociedade ateniense somente em 3 camadas. Aqui nós estudamos quantas camadas atenienses? 6 camadas atenienses. Então, ele reduziu em 50%, 3, tá? E ali diz que ficaram formados só cidadãos, os que podiam ainda participar, que tinham mais prestígios políticos, metecos e escravos, tá? Por mais que ela foi reduzida, nem todo mundo no início, com a criação da democracia, poderiam palpitar politicamente, tá? Era uma democracia, mas aos poucos as pessoas iam ganhando esses direitos, tá? Tá com saudade de mim, né, Vitor Hugo? Sabia? Quem quer continuar a leitura? Tô, professora, tô com saudade de você. Todo mundo. Vamos, gente, rapidão, pra gente já ir para as atividades. Quem quer fazer a leitura? Vitor, lê aí pra gente o segundo parágrafo. Qual a página, professora? 16. Clístenes 16. e a criação da democracia. Isso, vão acompanhando na apostila, todo mundo. Peraí. Página 16. No começo ali, no caso, ou ali no critério? No critério. Tá. Estava acompanhando, né, Vitor Hugo? Tava conversando com a minha mãe aqui. O critério de nascimento até Solon deu lugar ao censitário, médio medido pela renda. Clístenes inovou ao instituir o critério de isonomia, ou seja, igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Segundo o princípio da isonomia, não interessa quem seja o pai ou a mãe, desde que atenienses, naquele caso, tampouco a renda. Um pobre camponês é cidadão, da mesma forma que um rico comerciante ou um aristocrata dono das terras. Olha só.
Antes, então, só era considerado, né? Antes dessa Clístenes surgir com a democracia, cidadãos só eram as pessoas que estavam acima da pirâmide social. Tinham boas terras, né? Eram filhos de pais e mães atenienses, enfim. Ele não, ele já justificava que todo mundo era considerado cidadão dentro da Grécia, certo? Independente de ser um camponês, de ser um escravo, mas a gente sabe que foi aos poucos ganhando esse respeito e ele foi aos poucos tendo essa autonomia para defender tudo isso, porque, no entanto, ele não era apoiado por grande parte da sociedade, tá? A sociedade ela era muito subdividida, igual nós vimos ali anteriormente. Então, não foi fácil para ele fazer com que as pessoas mudassem a sua visão sobre o conceito de direito de cidadão, né, sendo representado ali naquele momento. Página 17. Quem quer continuar a leitura? Bora, gente, pra gente ir rapidão, pra gente não enrolar. Vamos, Raíssa. Cadê a Raíssa? Cadê a Yassanã? Paloma já leu, Vitória já leu, Vitor já leu. Não, prof. Bora lá. Vai, Raíssa. Ah, não, professora. É ali os cidadãos, né? Isso. Ah, não. Anda lá, anda, dá uns puxões de orelha já tarde. Ah, não. Os cidadãos Vai lá. compreendiam todos os atenienses, homens e adultos, ou seja, maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses. Oriundos de todas as camadas sociais, isso representou os cidadãos menor qualificados, maior liberdade e garantia de vários direitos. A democracia de Clístenes, no entanto, excluiu 90% da população, estrangeiros, escravos, mulheres e crianças, caracterizando esse modelo democrático como elitista, patriarcal e escravista, ou, em outras palavras, como oligarquia disfarçada. Continua, Rebeca, para prof. Oi, pera. Clístenes também estabeleceu o ostracismo, que, por meio de votação, expulsava qualquer cidadão considerado uma ameaça à democracia. A Assembleia Popular, Eclésia, se reunia em praça pública, devendo ter no mínimo 6.000 cidadãos para que a medida servisse como decisão para decretar a pena do ostracismo. Ela previa a suspensão dos direitos políticos e um exílio limitado em 10 anos. Termina aí para prof, esse. Eclésia era uma assembleia do povo, pela qual os cidadãos se manifestavam sobre os assuntos mais importantes que envolviam a cidade-estado. Podiam, por exemplo, decidir-se por uma declaração de guerra, nomear funcionários públicos ou votar o ostracismo de algum cidadão que tivesse caído em desgraça. A transformação empreendida por Clístenes possibilitou a Atenas conhecer um período de paz social e desenvolvimento econômico. Logo após seu governo, tiveram início as guerras médicas, envolvendo o Império Medo-Persa e os gregos, já no século V a.C., início do período clássico. Isso. Quer que leia o esquema? Não precisa, porque esse esquema agora, nós vamos lá na página 24. Vamos lá na página 24, todo mundo. Nós vamos responder esse esquema na página 24, ó. Pritania, presidente da Bule. Então, vocês vão colocar lá, primeiro, Pritania, presidente da Bule. Depois, abaixo, Bule, que representava o conselho dos 500, né? Primeiro era só de 50%, de 10%, depois aumentou para 500 o número de pessoas que participavam dessas reuniões. Estrategos, depois vocês vão colocar, que eram 10 comandantes militares, igual está aqui. Esse mesmo esquema da página 17, tá? Sobre a transformação
compreendida por Clístenes, que possibilitou Atenas conhecer esse novo período, né, econômico, social, de paz. Vocês vão colocar essa estrutura do período da democracia aqui na página 24. Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para vocês responderem, tá? Ok. Quando for terminando, manda ok para a prof aqui no chat. Estou aqui, tá, gente? Qualquer coisa me chama. Professora, tem que botar as características embaixo também ou só pôr os nomes? E tem que colocar característica também. Então tá bom. Deixar uma musiquinha enquanto isso. Wherever she goes, I go, we go, flying over cities down to Rio. It's Rio, love that I feel. Nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, 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 goes. Wherever she goes, I go, we go, flying over cities down to Rio. It's Rio, love that I feel. Nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, we go, 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 we go. Pronto, pessoal? Terminaram? Não dá não, professor. Espera mais um pouco aí. Calma. Vocês estão me enrolando, né? Não, literalmente agora que eu tô em estrategos aqui. Tem o que? Tem energia que eu não tô usando, me escreve na velocidade da luz. Oi? Se eu for escrever na velocidade que esse povo escreve, eu só vou escrever hieroglifos aqui. Professora, eu terminei. Ok. Eu também. Talvez eu não consiga pelo fato de eu ter que olhar 5 vezes pro meu bagulho para decorar, para poder virar a página para escrever de novo. Então faz assim, depois vocês terminam, já sabem onde que está, sabem o começo, pode ser? Pra gente não ficar perdendo muito tempo, vocês preferem terminar? Terminar, né? Tá. Lembra que na aula anterior ficou a página 23 sobre a lenda do Minotauro, vocês fizeram na apostila? É a atividade de 1 lá? Sim. Isso. Ah, eu fiz. No dia mesmo. A 2 também ficou, Rebeca? Oi? A 2 também ficou para casa? Não. 3, não? A 3 a gente tinha feito na primeira aula. Em aula mesmo.
A 4 a quatro gente você viu mandou na pra última casa? aula e só a primeira que foi. Pra gente pesquisar a lenda lá. Beleza. Tá. Terminaram, então? Todo mundo? Sim. Rebeca já terminou, Vitória, André, Fernando. Vai vir Acabei de terminar, agora, pronto. gente, na apostila, um texto para vocês, da página 17, que termina na página 18, que vai falar sobre algumas considerações sobre o conceito de cidadania construídos pelos gregos, tá? Que ficam evidentes no texto. Vocês preferem que nós fazemos uma leitura aí, cada um silenciosa, ou vamos ler todo mundo junto? O que vocês preferem? Eu acho Já? que todo mundo. Sim, eu achei que era Todo por mundo? casa. Então vamos lá. Não, não era não. Então eu vou iniciar a leitura e aí outro aluno continua, tá bom? E assim sucessivamente. Então todo mundo acompanha para cada um ler um pouquinho. Vamos lá, página 17, então. A polis era caracterizada frequentemente com um clube masculino, como um clube masculino, uma vez que na antiga cidade-estado as mulheres eram excluídas de direitos políticos. Os homens constituíam a Assembleia de Cidadãos e tomavam as decisões que afetavam a comunidade como um todo. Os homens eram os jurados nos tribunais e todas as várias sentenças de funcionários públicos da polis eram homens. Além disso, a partir da perspectiva dos ideais sociais, os espaços da polis eram segregados à esfera pública, pertencia aos homens, enquanto as mulheres ficavam confinadas aos domínios do lar. Bora lá. Vamos, gente. Vai, Kelvin. Ok. Mas esse quadro não é totalmente exato. Em primeiro lugar, os homens possuem direitos de cidadania. Eram uma maioria da população em todas as cidades do estado, inclusive da mais famosa, Atenas. E nas nossas fontes recentes, a vida das mulheres e das crianças na Grécia Antiga não predominantemente ateniense. Atenas, com certeza, não era polis típica, mas também não era única no mundo dos antigos gregos. Em linhas gerais, muitas outras cidades compartilhavam da história política, dos acordos constitucionais e da estrutura social de Atenas. Próximo. Muito bem. Próximo. Vai, Thalita. Os habitantes de Atenas incluíam, além dos cidadãos do sexo masculino, grande número de homens e mulheres escravos, uma população de estrangeiros residentes. Thalita, essa é essa que tem. Mãe, eu tô lendo. Homens e mulheres escravos, uma população de estrangeiros residentes, homens e mulheres, os metecos, em números equivalentes ao dos cidadãos. As esposas dos cidadãos compartilhavam da condição de cidadania, mas isso as habilitava principalmente a ter filhos que se tornariam cidadãos, ou filhas que seriam esposas de cidadãos. Próximo. E essa não, vai. Calma aí. Em segundo lugar, além da política, havia outra área na vida cívica e comunitária da antiga polis. E as mulheres não cidadãs e até mesmo escravas desempenhavam papéis importantes em muitas delas. Por exemplo, nas esferas religiosas e econômicas, bem como nos vários aspectos da comunidade dos demos
ou aldeias. E, finalmente, o ideal social que destinava os homens à esfera pública e as mulheres ao mundo privado não passava disso, de um ideal que figura de um modo muito proeminente uma boa parte da arte e da literatura grega. Porém, quando se examinam mais de perto alguns detalhes das práticas sociais e culturais dos antigos gregos, a realidade parece muito diferente. Então, a gente observou o que nesse texto? Ele trata realmente sobre essa divisão social que existia, né? A participação do homem, como que o homem era um ser mais ativo dentro dessa cidade, né? Tinha mais privilégios, faziam todas as decisões, enquanto a mulher era um ser totalmente subordinado, né? E era totalmente afastada de decisões políticas. Isso ocorria tanto em Atenas também quanto em Esparta. Só que Esparta, o objetivo era a valorização do poder militar, né? Transformar os homens em grandes militares. Já em Atenas, o objetivo era fazer com que esses homens continuassem ativos na sociedade, porém com uma participação política e essa autonomia maior, deixando de lado as outras esferas sociais e principalmente o papel da mulher, a qual era um ser totalmente só subordinado ao homem, tá? Aí fala assim: com base no conteúdo do capítulo e seus conhecimentos, que bom agora, né? Analise o que se pede. Esparta sempre foi uma sociedade oligárquica, militarista, de base agrícola e estrutura política dominada pelos esparciatas. Quem eram os esparciatas? Explique como se dava a sua educação. Para a gente responder e relembrar quem eram os esparciatas, nós temos lá na página 13, quando vai falar sobre a estrutura social espartana. Leia aí, Vitória Ferrari, como você fez a sua? Eram os cidadãos que permaneciam à disposição do exército ou dos negócios do exército ou dos negócios públicos. Não podiam exercer o comércio e nem vender suas terras. Eram mandados ao exército aos 7 anos de idade, onde recebiam a educação e compreendiam a arte de guerrear. Ótimo, muito bem. Pessoal, então, todo mundo respondendo. A número 1. Para quem tem mais dificuldade, que não compreendeu muito bem quem que eram esses esparciatas, volta na página 13, tá? Na página 13, que tem lá. Enquanto isso, da página 18, nós só vamos continuar na número 2, explicando sobre, olha lá, descreva como eram formadas e quais atividades desempenhadas. Sobre Atenas agora, quem eram os eupátridas, os geórgos e os tetas, tá? Só para a gente explicar cada um. Eu vou deixar, para ficar mais fácil para vocês responderem, aqui na tela compartilhada, tá bom? Lá da pirâmidezinha que eu mostrei para vocês, vai ficar mais fácil para vocês responderem aí. Ó. Aqui, ó. Respondam lá, então. Na letra A. Tem aí a imagem para vocês. Pessoal, falam com a prof se vocês estão conseguindo aí. Meninas, manda um alô aí. Fica muito silêncio, parece que todo mundo caiu. Eu tô conseguindo, prof. Oi, prof. Eu tô fazendo aqui. Então tá.
Eles estão tão acostumados com nós fazendo tanto barulho que para que a gente fica em silêncio, fica estranho. Vocês ficam em silêncio, parece que eu tô sozinha aqui olhando pro computador. Não que vocês sejam alunos assim bagunceiros, não tô querendo dizer isso, tá? Né, Vitória Ferrari? Credo, professora, eu não tô falando que a Vitória Ferrari fica conversando, não é isso que eu tô dizendo. Ai, gente, eu sou um exemplo de aluna, eu nunca conversei em nenhuma aula sua. Eu tô com o áudio desligado porque as minhas irmãs estão aqui atrás. Não, tranquilo. Eu que saí da aula sem querer. Eu cliquei no botão de voltar. É sério. Eu preciso de mais. A gente tem que terminar esse capítulo hoje, hein, galera? Capítulo grande, né? A Grécia, ela é muito extensa. E o que se cobra da Grécia hoje em grandes vestibulares, concurso, são as duas principais cidades, Atenas e Esparta. E aí eles cobram um pouquinho das guerras médicas, né, do Peloponeso, enfim. Porque quando se fala de Grécia, é basicamente voltado para as estruturas Atenas e Esparta. E aí vem esse monte de informação. Achei até pouca coisa. Tá falando de Achou? Achei pouca coisa. Não, é que aqui focou muito mais sobre sociedade, né? O início da democracia, participação política. Na apostila destacou mais isso. Mas realmente, se for tratar de mais de informações, é que o próximo capítulo nosso vai falar só as contribuições da Grécia. Mentalidade e cultura, vai falar sobre filosofia, ciência, já é mais simples, entendeu? Artes. Eu tenho que limpar meu mouse. Meu mouse tem uma crosta de células mortas em cima dele, tá sujo. O nosso último capítulo é sobre os romanos, civilização romana. Já é Os também bem mais hambúrguer, velho. Os caras inventaram hambúrguer, velho. Os caras assim foi foda. Os romanos espetaculares. Quando vocês terminarem, vocês avisam a prof, que daí eu tiro dessa tela compartilhada, tá? Pra gente ir para a próxima atividade. Era só esses três aqui da apostila 2? Eu terminei também. É a 2, a A, B e a C. Fizeram? Vê que o povo fez. Eu deixei aqui para ficar mais simples para vocês descreverem lá na apostila, copiando aqui do slide. Você pode abrir esse arquivo aqui em qualquer outro tipo de programa de leitura de texto. Dá para abrir. Ah, é? Você pode abrir o Word, PDF, qualquer coisa você consegue abrir ele. Vocês estão conseguindo observar duas telas? Sim, o chat e o seu slide. Beleza. Então, vamos na número 3 agora, pessoal. A 3 diz assim: Clístenes, considerado o criador da democracia grega, concluiu a longo processo de reformas iniciado por Drácon. Esse sistema era assentado dentre outros princípios, nos conceitos de cidadania e isonomia. Descreva esses dois conceitos.
O que foi o conceito de isonomia criado por Clístenes, que nós lemos lá na página 16? Posso ler o meu? Pode. Eu não sei se tá certo. Eu peguei da internet porque eu não tinha achado. Eu coloquei assim: igualdade do direito de manifestações na calma aí. Eclésia e Assembleia dos Cidadãos, onde se discutiam os assuntos da polis. Tá. Lá na página 16, no segundo parágrafo, onde fala assim, Clístenes e a criação da democracia. O objetivo desse critério chamado de isonomia era qual? Que era ter todos, né, os cidadãos iguais perante a lei. Simplesmente isso. Esse era o objetivo desse critério criado por ele. Tá? Em que todos os cidadãos teriam igualdade perante a lei. Só isso. Arruma aí, tá, Vitória? Tá. Aí nós temos na letra B. A letra B está pedindo para a gente colocar o conceito de cidadania, também desenvolvido em Atenas. Esse conceito está bem resumido e bem explicado para vocês na página 17, no início do parágrafo. Página 17, fala lá. Os cidadãos, né, compreendiam todos os atenienses, homens e adultos, ou seja, maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses. A repetir A, Rebeca, coloca bem aqui sim, ó, esse critério. Ok. Esse critério de isonomia era o critério que eles queriam que todos os cidadãos fossem iguais perante as leis, tá? Ok. Lá. E a letra B, na página 17, lá no início do parágrafo, vai falar o conceito de cidadania que era definido pela Grécia. Vocês vão colocar que eram os homens maiores de 18 anos, né, filhos de pais e mães atenienses. Independente nessa época da renda, né? Eram filhos de pais e mães atenienses e eram os homens maiores de 18 anos, eram considerados cidadãos em Atenas. Ô, professora, Oi. você sabe me dizer qual civilização criou a pizza? A pizza? É, que eu tô perdido. É que eu não lembro agora. Não lembro agora se foram também romanos. Não lembro. Os romanos Foi aqueles caras que falam do... dos. Porque também, né, os italianos lá não fizeram muita coisa. Só botaram o tomate na Não, os pizza. italianos eles só modificaram, né, a estrutura da verdadeira pizza. Uhum, só modificaram. Eu lembro Não de uma lembro. história que me contaram. Eu lembro de uma história Oi? que foi o cara. Depois vamos pesquisar. Que foi um tá cara louco. que foi fazer uma comida para uma princesa. Aí não colocou o nome da pizza do nome da princesa. Eu acho que era pizza Na verdade, margarita. era pra Rainha Marguerita. Daí foi a pizza Marguerita. Foram os Isso aí. egípcios. É verdade. Egípcios, tá? Ô, professora, falaram que Entendo a a história da massa comida. italianas não são tão boas quanto todo mundo falam. Da italiana? Aham.
A pizza brasileira é melhor. Realmente. Que a pizza italiana não tem nada a ver com a nossa pizza, né? Não. O meu avô, de origem italiana, quando ele fazia pizza de sardinha pra gente, era uma massa bem fininha, É pizza de Nova misturada York. mesmo com sal, que a gente cortava até com a tesoura para comer. De tão fininha, não tem nada a ver com essa pizza Também brasileira. é aquela pizza de Nova York, que é fina e crocante. Isso, fina Massa e fina e crocante, isso crocante. aí. E quem tinha isso da história da comida? Tem que estudar os gregos aqui. História da comida é mais interessante. Olha só. Vamos terminar, então, essa página na atividade 4. A 4 está pedindo assim. Explique por que a autora do texto afirma que a polis é caracterizada frequentemente como um clube masculino. Por que esse texto aqui fala? Por que a autora quis representar que diz que isso aqui era um clube masculino, que as cidades atenienses eram um clube masculino? O que ela quis representar com isso? Posso falar? Eu coloquei assim, porque as mulheres eram excluídas dos direitos políticos e elas ficavam confinadas aos domínios do lar. Muito bem. Porque as mulheres, né, eram totalmente excluídas, eram subordinadas aos homens e cuidavam somente do lar. Isso aí. As decisões eram tomadas por homens, né, que eram os grandes representantes. Isso aí. Vocês têm aula do que agora, gente? Educação Educação física. física. Ah, a educação física tá legal, não pode ficar reclamando aí. Tá, deixa eu só explicar. Então, Tá fácil. nós conseguimos terminar 18 e 19. Ó, o nosso próximo capítulo vai falar sobre o período clássico, tá? O que esse período representou? A explosão demográfica que favoreceu o deslocamento populacional para outras regiões da bacia do Mediterrâneo. E nessa mesma expansão colonizadora, culturas e modelos de organização política, tá? Social dos gregos se difundiram nesse período. Existiu um intercâmbio comercial intenso entre as cidades gregas também nesse período. E aqui também vai falar sobre as grandes guerras médicas, tá? Que foram a articulação das cidades gregas contra invasões de persas nas regiões colonizadas da Ásia Menor. Também vai falar, nesse período clássico, a chamada Guerra de Peloponeso, que ocorreu em duas fases, em duas etapas, que foi o confronto entre Atenas e suas coligadas, chamado de Liga de Delos, né, as que lutavam com os mesmos ideais, tinham os mesmos objetivos, e Esparta com suas sociedades chamadas de Liga do Peloponeso. Nesse período também ocorreu o enfraquecimento do mundo grego e do modelo político das cidades-estados, tá? Por isso que vai falar desses dois grandes movimentos, das guerras médicas e de Peloponeso, tá bom? E também, para finalizar, no finalzinho do período clássico, nós temos lá o chamado período helenístico, tá? Que foi nesse período da Grécia que ocorreu a desarticulação causada pela Guerra de Peloponeso, que facilitou o domínio macedônico sobre as cidades gregas. Então, nesse período, nós vamos estudar sobre as conquistas de Alexandre o Grande, tá? Intenso intercâmbio também com o mundo oriental, principalmente. As conquistas desse período de Alexandre o Grande espalharam a cultura grega nas proximidades da Índia e em outras localidades, tá? Então, nesse período, houve a fusão da cultura. Por isso que nós vamos estudar no próximo capítulo a Grécia e a sua mentalidade e a sua cultura, tá? Eu vou deixar para vocês, vou mandar de novo, mostrar lá no link,
o slide onde vai vir bem resumidamente essas guerras que ocorreram para vocês responderem as atividades. Aí na próxima aula a gente faz a leitura, tá bom? E a correção. Tá. Para não ficar, Quais pra são gente as páginas perder mesmo? muito tempo. Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês me chamam no WhatsApp durante as atividades. Prof, não estou conseguindo fazer tal atividade. Estou com muita dificuldade, tá bom? Ok. Então, vai Eu tiro minhas casa. dúvidas lá na escola. É para terminar. Tira dúvida lá na escola comigo. Vai ficar só dois na página 23. Ó, vou escrever aqui no chat para vocês tirarem print. Ok. 2 da página 23. 6 da página 24. E as da 25, tá? Deixa eu dar a página para vocês. Da página 25, a letra B, vocês podem ir na página 19. A C, na página 20. E a 9, lá embaixo, na página 21, para facilitar vocês. E aí eu vou mandar esse documento de novo. Os testes, quem quiser fazer, pode fazer, mas eu não vou cobrar agora como obrigatório por causa das atividades, tá bom? Tá. Nós estamos com muita atividade, nosso tempo é muito curto. Mas se vocês quiserem fazer, eu mando no WhatsApp depois a correção para vocês terem. Beleza. Mas Ok. a senhora vai mandar no PV se a gente pedir ou você manda no grupo? No PV. Beleza. Quem quiser, eu mando no PV, tá? Fala comigo. Tá. Beleza. Então, por hoje era só. Aí, semana que vem, a gente. E vão fazendo as atividades para ficar mais fácil também. Vão me enviando. Que daí a gente não precisa perder tempo na próxima aula com correção, tá bom? Tá. Beijos. Beijo. Tchau.